Pode ser mau tempo, manutenção não programada, excesso de tráfego aéreo, defeito no sistema operacional. Quem viaja de avião já deve ter passado por algum tipo de atraso. Também tem os casos de cancelamento de voo, extravio de bagagens, problemas na hora de compras ou de comprar passagem. O consumidor deve fazer nessa situação. Quem explica é o diretor-presidente do PROCON de Alagoas, Galba Novaes Neto. Então, são diversos direitos do consumidor que estão aí em jogo, né? Numa simples viagem. Verdade, Miguel. E o que nós temos que aí tirar dessa situação, para que a gente não tenha a obrigatoriedade de decorar tantas situações, é a preservação do direito do consumidor. Então, em todos os momentos, principalmente, né, preservado pela legislação, o Código de Defesa do Consumidor, ele sempre prevê essa situação, né, da hipossuficiência nessa relação de consumo. Então, todo consumidor ele deve ser sempre preservado e priorizado nas situações para que ele não possa aí se sentir lesado em alguma situação de uma prestação de serviço, como é o caso, né, desse transporte, dessa modalidade de transporte. Caso específico, durante inclusive uma greve dos caminhoneiros, aconteceram diversos cancelamentos de voos. Justifica a falta de combustível no aeroporto ao consumidor? Situações como essa, Miguel, a gente sempre tem, logicamente, a legislação, ela faz a previsão, como te disse, né, de priorizar-se sempre o direito do consumidor. Mas situações como essa, muito atípicas, ou qualquer situação que por um acaso pode acontecer também, né, de uma intempérie, de uma situação, de uma catástrofe, de um mau tempo, como pode acontecer, um acidente, a gente deve sempre também contar, né, com o bom senso nessa situação. Mas, logicamente, né, dentro de uma situação em que se vê a vulnerabilidade desse consumidor, as companhias, elas sabem muito bem disso, tem seguros, tem mecanismos que elas usam, inclusive dentro da própria relação que é feita, porque aquela contratação é um contrato, né, de prestação de serviço, ela tem também essas previsões para que ela possa aí prestar um bom serviço, ou ressarcir o consumidor, ou fazer uma acomodação, dependendo do tamanho, do tempo de atraso, né, ou se por acaso não ultrapassar esse período das 4 horas, mas que ele possa pelo menos prestar um serviço de qualidade, né, oferecer uma refeição para o consumidor, enfim. Situações como essa a gente sempre conta com um bom senso e com a boa prestação de serviço daquele prestador, mas logicamente o consumidor ele também, né, deve ter nesses momentos um pouco de bom senso para que ele possa entender o que motivou aquela situação. Uhum. Eu lembro que vocês fizeram uma fiscalização no aeroporto e eu estou fazendo uma regressão um tempo aqui. Antigamente você viajava de avião, você chegava e tinha tranquilidade de ter o seu lugar, você tinha a comida dentro do voo, você tinha certas regalias, né, que o passageiro começou a se acostumar, aquilo como um direito seu, né? Algumas companhias já por determinação, inclusive, de uma racionalidade no preço de passagem, concorrência, começaram a reduzir algumas regalias. Estaria o consumidor mal acostumado? Na verdade, assim, não eram direitos, mas sim privilégios, né? As companhias, por ser uma modalidade até aquela época um pouco inacessível para classes mais baixas, ela se tinha esse preço um pouco maior e, logicamente, dentro dessa situação se prestava um serviço com excelência maior. E durante o tempo, com a necessidade de se popularizar um pouco mais essa modalidade de transporte, né, foi se colocando como condicionantes algumas situações de restringir um pouco essas situações desses privilégios, né, até o ponto do que motivou a nossa operação na sexta-feira, que foi uma operação em conjunto com a OAB, né, a OAB Nacional. Isso foi um movimento nacional, né, e aqui localmente foi coordenado e feita essa solicitação pela doutora Marié Miranda, que é a presidente nacional. Nós temos uma alagoana que se tornará dentro em breve, porque vai receber o título de cidadão honorário de Maceió, é uma alagoana coordenando todo o Conselho Nacional do Consumidor a nível nacional, né, à frente da OAB. Então a gente fez essa operação porque dentro dessas situações, inclusive, está se restringindo muito e se evitando até a cota de bagagem do consumidor. Aliás, foi uma modificação impactante. Impactante, uma modificação impactante e recente, e com essa condicionante. A desculpa era justamente porque iria se baratear o preço da passagem, iria se popularizar um pouco mais.
Mas infelizmente é algo que não se concretizou, pelo contrário, né? Nós estamos aí de forma sucessiva acompanhando alguns aumentos, né? Ou seja, o consumidor ele perde privilégios e ainda vê esse direito, essa popularização dessa modalidade também sendo um pouco mais inacessível. Tarifando peso. Tarifando peso. Né, as cotas de bagagem, que é o que tanto se falava, e foi o foco maior dessa operação. Então, enquanto órgão de fiscalização, a nossa preocupação, Miguel, e nesse movimento que foi feito nacionalmente, é justamente para que a gente venha a retomar essa situação de preservação dos direitos do consumidor. Né, o consumidor, na maioria das vezes, justamente por essa vulnerabilidade, ele se vê muito acuado, né, muitas situações de empresas que infelizmente apostam na impunidade, né, para prestar um serviço de má qualidade ou muitas das vezes diminuir privilégios como acontecia e às vezes até abusar um pouco do preço que é cobrado. Então nessas situações a gente está muito atento a todas elas. Essa grande operação, esse grande movimento que aconteceu nacionalmente foi um marco para a gente importante, né, porque nós estaremos dando continuidade a tudo isso em operações mais constantes. Inclusive, né, é uma situação que eu já posso fazer até o anúncio aqui no seu programa em primeira mão, de um espaço que nós estamos em conversação com a Infraero, que já foi inclusive mandada a minuta para o nosso órgão, o nosso jurídico está debruçado sobre ele, para que a gente possa fazer essa assinatura e ter o nosso ponto fixo, o nosso ponto avançado do PROCON presente no aeroporto de Alagoas. Não ser tão distante essa relação. Né? Não ser tão distante essa relação e muitas das vezes a gente prestar um serviço também ao nosso turista, por que não? Né? Muitas das vezes a gente recebe esses turistas aqui em Alagoas e não vai se tirar um tempo, um dia das suas férias para se fazer uma reclamação de uma possível relação que é desrespeitada, né? Uma relação de consumo. Então nós teremos esse espaço no aeroporto que vai servir também para essas reclamações, mas não só para todas as situações que aconteceram, foram vivenciadas pelo turista, mas também por alguns abusos cometidos pelas companhias aéreas ou por estabelecimentos que comercializam seus produtos dentro do aeroporto, né? E toda a população da circunvizinhança também terá acesso a esse ponto avançado. Então é mais uma situação e que a gente vem aí expandindo os serviços, né, do nosso PROCON, trazendo essa presença um pouco mais para perto da população para que a gente possa prestar o serviço de qualidade. Eu acho que vocês detectaram diversas situações, mas uma que me chama mais a atenção, não tem nada a ver com bagagem, mas é o preço da comida dentro do aeroporto. Né? Me parece que é um serviço muito especial, né? E para uma clientela também muito especial, mas às vezes existe uma agressão ao entendimento. Né? Verdade, verdade. E nós tivemos o cuidado sobre isso, né? Fizemos o envio de alguns agentes nossos de fiscalização para que eles pudessem fazer o levantamento em ambientes muito parecidos com o aeroporto, né? Parecidos em que sentido? O aeroporto ele tem uma divisão, né, dos preços, das cotas de situações que são vivenciadas ali, de energia, de limpeza. Então ele faz uma divisão daqueles custos para os comerciantes, para as pessoas ali, e eles chamam isso de um condomínio. Condomínio. E o que é que a gente tem mais próximo a isso dentro da nossa capital, que é o mercado mais parecido com isso? Os shopping centers. Então fizemos todo esse levantamento dos preços que eram praticados nos shoppings, né? Muitas das vezes até em franquias que têm também seus pontos no próprio aeroporto, para que a gente pudesse fazer esse comparativo. Então aproveitamos também esse momento da fiscalização, que tivemos esse deslocamento dessa grande equipe que foi fazer o foco principal, que eram as empresas aéreas, mas expandimos isso para todas as situações de comércio que são vivenciadas no aeroporto, inclusive até também o próprio estacionamento. Então todos eles foram visitados, as situações que por acaso apresentaram inconsistência foram notificados, para que a gente possa ter esse resultado. E dentro em breve, né, eles tiveram um período legal para fazer a apresentação de suas defesas ou das suas justificativas, e se não for prestado a contento, serão notificados, serão multados, né, proporcionalmente ao possível dano que eles estejam causando ao consumidor. E dá-se uma margem de cartelização, porque é um serviço exclusivo, específico, dentro de uma área distante, que não há concorrência. Você não tem um ambulante, você não tem uma alternativa de um preço popular, você não tem, você é obrigado a consumir ali. Pela própria natureza do serviço que é feito ali, do aeroporto, ele tem por obrigatoriedade ser distante, né, do grande centro, do foco, né, da população. Então isso acaba também fazendo com que exista uma certa exclusividade na comercialização daqueles comércios que são estabelecidos ali naquele ponto.
Então, muitas das vezes, por aproveitar essa situação, existe uma abusividade. E nós estamos atentos a essas abusividades, né? Inclusive até com um excesso ainda um pouco maior para a área de embarque. E nós também tivemos acesso à área de embarque, solicitamos isso do superintendente da Infraero, foi logicamente de pronto atendido, né? Ele também colocou dessa preocupação da própria Infraero, porque eles são constantemente avaliados e é um dos pontos de grande reclamação do aeroporto da capital, a questão dos preços acima do que é praticado, né, no comércio do entorno. Então nós tivemos também acesso a essa área de embarque, então todos eles foram notificados e nós breve estaremos aí tendo resultados que faremos questão de divulgar à população para que ela saiba o que está sendo feito e para que ela permaneça muito atenta e contando com o nosso PROCON nessa luta da defesa do seu direito. O que vocês encontraram assim discrepante com relação à taxa de embarque, peso de bagagem e valor cobrado? Miguel, como a gente vinha colocando, é sempre muito interessante, todas as situações, muitas das vezes, quando elas são defendidas para que haja essa popularização, para que se haja um acesso mais facilitado à população dessa modalidade de transporte, sempre é na justificativa de se diminuir preço. E é justamente o que nós não acompanhamos, né? Muitas das vezes as situações, principalmente hoje, no que diz respeito à bagagem, cada empresa com o seu modelo específico do que pode ser embarcado como bagagem de mão ou não, né? Fazendo essa cobrança muitas das vezes abusiva, né? Por conta do tamanho da bagagem, do peso que pode ser despachado ou não. Então essas situações todas elas foram notificadas. Nós também tivemos uma participação efetiva e importante do IMEC, né, que é o Instituto de Medições do Estado de Alagoas, para que pudesse aferir as balanças, para a gente ver se realmente o que estava sendo ali medido, pesado, correspondia à realidade, e também nós focamos nessa situação para que não houvesse essa possibilidade de lesar o consumidor nesse quesito, e todas as outras situações são muito importantes para que a gente possa continuar atento a essa situação. Então todo consumidor, no momento em que ele vai fazer o seu embarque, guardar o comprovante da sua bagagem, guardar a medida, o peso que foi informado ali, para que ele possa, no posterior, né, entendimento de que ele houve essa possibilidade de lesar ao direito dele, ele possa buscar os órgãos de defesa do consumidor para que possa ter o seu direito preservado ou ter ressarcido algum prejuízo que ele venha ter sido colocado, exposto naquele momento, e que a gente possa também fazer, né, o nosso papel. Então todas essas situações elas se tornarão um pouco mais constantes com essa equipe, com esse ponto avançado do nosso PROCON, direto no aeroporto de Alagoas, para que a gente possa prestar esse serviço não só à nossa população local, como a todo turista que nos visita. Conversamos com Galba Novaes Neto, diretor-presidente do PROCON Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez, conte sempre conosco. Paulo Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.